Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e está começando mais um episódio do Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje o papo vai ser sobre Food Tech. E para conversar sobre o mercado, as expectativas do ano, está aqui comigo o Paulo, CEO da Typical. Bem-vindo, Paulo. Olá, Cristiane, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, vai ser um bate-papo bem produtivo. Paulo, para quem ainda não conhece a Typical, conta um pouquinho de como ela surgiu, o que vocês fazem. A Typical é uma food biotech, né? Nós ficamos no limite aí entre uma food tech e uma biotech. O que nós fazemos é o cultivo ou fermentação em larga escala de micélio, que são fungos, né? Quando a gente fala micélio ou fungos, às vezes as pessoas se assustam um pouco ou acreditam que não conhecem, mas a grande verdade é que a gente já costuma consumir esses produtos em alguns momentos da nossa rotina, né? Então, só para dar um exemplo, para ajudar a explicar, aquela capinha branca do queijo brie, que a gente está acostumado a comer, aquilo é um micélio, aquilo é um fungo, né? Então, já faz parte da nossa rotina. Então, nós fazemos o cultivo desse fungo em larga escala, através de biotecnologia, para transformá-lo em uma nova proteína para o mercado de alimentos. Legal. E como surgiu a ideia de vocês seguirem nesse mercado? Bom, eu venho do mercado de alimentação, né? Então eu venho do mercado corporativo, sempre trabalhando nas áreas de marketing e vendas, e a maior parte da minha carreira, praticamente toda, no mercado de alimentos e bebidas. Então eu tive uma trajetória na Red Bull, depois fui trabalhar numa empresa de laticínio do grupo Coca-Cola e finalmente decidi empreender. E o meu sócio, Eduardo, ele é PhD em engenharia de bioprocessos e biotecnologia, e nós juntamos forças aí para trazer essa nova tecnologia, que hoje é pioneira na América Latina, para o mercado de alimentação. Então, era algo que já estava enraizado, eu diria que bastante no nosso DNA profissional, mas super importante também, que também estava enraizado no nosso DNA pessoal, já que o que a Typical prega como empresa é o equilíbrio. Então, a gente acredita muito em saudabilidade, equilíbrio das pessoas, se alimentar melhor, levar uma rotina melhor, e é isso que a gente faz como empresa, trazendo saudabilidade para as pessoas, ajudando a grande indústria de alimentos a produzir produtos melhores, e também saudabilidade para o planeta, já que o nosso ingrediente, a nossa proteína, é hoje a mais sustentável do mundo. Legal. E quando a gente fala da fermentação de micélio, o que muda o jogo em relação a custo, a escala, a aplicação industrial? E daí também aqui a gente tem uma vertente um pouquinho diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Quando a gente fala em food tech, a gente já pensa diretamente no consumidor final, e o produto de vocês é B2B, né? Perfeito. Então, começando pelo final, nós decidimos essa rota do B2B, porque, obviamente, uma das grandes frentes, um dos grandes objetivos da Typical é gerar impacto positivo na nossa sociedade e no nosso planeta. E a gente acredita que a gente consegue gerar muito mais impacto trabalhando junto com a grande indústria do que tentando fornecer o nosso próprio produto para o consumidor através de uma rede varejista ou de uma cadeia de distribuição tradicional. Isso leva muito tempo, é extremamente custoso para as startups, demanda muito investimento, né? As food techs de B2C, elas sofrem muito no começo. E nós vemos que a indústria de alimentos, ela está cada vez mais aberta à inovação, ela quer sim inovar, ela quer trazer produtos melhores, e ela está procurando parceiros para fazer isso, que em geral vem de inovações, como a Typical e outras muito legais que nós também temos no Brasil. Então, por isso a escolha do B2B, de nos aliarmos aos players grandes que já têm a cadeia de distribuição, já têm as marcas, já têm os produtos, e trabalharmos juntos para levar isso para uma massa maior de consumidores. Quando a gente fala do nosso ingrediente, ele tem alguns grandes diferenciais em termos de performance de produto e também em termos de sustentabilidade. Quando a gente fala de performance, a proteína de micélio é hoje a única proteína do mundo que a gente fala que é um super ingrediente, que ali é proteína e fibra, que é a grande nova tendência do mercado de alimentação. Vocês vão ver que cada vez mais se fala sobre fibras no mercado de alimentação. Então, quando comparamos com uma alternativa mais tradicional, como a proteína de soja, a proteína de ervilha ou até o whey protein, que são boas fontes proteicas, elas praticamente não têm fibras.
quando a gente traz o micélio, ele também tem fibras. Então, a gente traz 2 benefícios ao mesmo tempo para a indústria e para o consumidor final. O segundo ponto é a questão do sabor. Quando a gente fala de proteínas vegetais, principalmente soja e ervilha, elas têm muito sabor residual, que a gente chama na indústria de aftertaste, né? Aquele amargor que fica na nossa boca depois que a gente faz o consumo. O micélio, ele é neutro. Então, isso proporciona que a indústria possa aplicar o produto em diferentes categorias de alimentos, biscoitos, snacks, macarrão, pão. Então, nosso objetivo, que é uma coisa que a gente fala muito aqui dentro, é de pequenas mudanças e grandes impactos. Então, a gente não quer que o consumidor deixe de comer pão, a gente não quer que o consumidor deixe de comer biscoito, ele não precisa deixar de comer carne, mas se ele for comer, será que ele não pode comer um pouco melhor? E é isso que o micélio faz, ele adiciona proteína e fibra aos produtos que a gente já gosta, sem mudar o sabor. Então, imagina que maravilhoso você poder, por exemplo, comer uma pizza que é mais saudável. É maravilhoso, né? Então, a gente acredita que é isso que o consumidor está buscando. E a última parte da sua pergunta, para completar, a questão de sustentabilidade. A proteína de micélio, diferente das outras que exigem muitos recursos naturais, como terra, água, energia solar, qualquer proteína vai exigir isso, desde a proteína animal até a proteína vegetal. Como nós utilizamos biotecnologia, nós fazemos nosso cultivo de micélio em reatores, que são praticamente equipamentos idênticos aos fermentadores de cervejaria. Então, a gente brinca que a gente está construindo uma cervejaria de proteína. Então, a gente consegue fazer em ambiente totalmente fechado, em ambiente totalmente controlado, sem depender de grandes terras, de grandes recursos naturais. Então, só para você ter uma proporção, a gente consegue produzir 7.000 vezes mais proteína por metro quadrado do que soja, que é uma proteína barata. Então, imaginando escala, crescimento populacional, o micélio tende a ser a proteína mais acessível do mundo. Com certeza, é uma inovação bastante grande, né? E daí eu queria tocar num ponto ali que tu falaste, e que o mercado de alimentação, alimentício, ele está se abrindo para novas tecnologias, inovação, que é um processo natural, né? A gente já vê na própria agricultura isso acontecer, no mercado de transporte, mas quais são as dificuldades ainda que se encontra, que as startups encontram em relação ao mercado de alimentos? O mercado de alimentos é um mercado bem tradicional, né? E faz muito tempo que ele não sofre uma disrupção, que algo muito novo acontece. Claro que a gente tem inovações, né? O crescimento da proteína, agora a onda do whey protein, tudo que a gente come com proteína, mudança de hábito de consumo, como a redução do álcool, mas é uma indústria extremamente tradicional, né? Não só pela indústria dizendo os players em si, mas também pelo consumidor. Mexer com o que a gente come é mexer com algo muito cultural, né? Então, isso é muito difícil. Quando a gente pensa num novo ingrediente que ninguém nunca ouviu falar, até porque nós somos os primeiros a trazer essa tecnologia para a América Latina, a gente está falando de criar um hábito de consumo, né? De criar uma nova categoria, de criar uma cultura. E isso, claro, que é um grande desafio, vai ter grandes benefícios e grandes frutos no futuro, mas nós precisamos educar a indústria e educar o consumidor que isso é uma alternativa saudável, que isso é uma alternativa viável e que vai fazer bem para todo mundo. E isso leva um pouco de tempo, como qualquer mercado novo num ciclo normal de amadurecimento. Sim, essa tarefa de educar o cliente e no caso, o cliente final é um desafio bastante grande, né? Sim, bastante grande, porque é algo muito novo, né? Então, o conhecimento sobre os alimentos que a gente consome, ele vem crescendo cada vez mais, principalmente nas novas gerações, né? As gerações depois da minha, aí com menos barba branca, que estão cada vez mais preocupados. Então, é uma geração que costuma ler mais rótulo, entender um pouco mais do ingrediente, mas é uma curva de aprendizado e a gente, como consumidor, aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas ainda no Brasil, muitas categorias novas ainda surgindo, a gente está nesse processo de aprendizado, não só sobre micélio, mas sobre tudo que a gente consome, né? A gente ainda não entende, por exemplo, que as proteínas não são todas iguais. Então, às vezes você está comprando um shake de proteína no supermercado, achando que tem 15 gramas de proteína, e é 30% mais barato do que outra marca, só que a proteína tem uma qualidade tão menor
que o seu corpo não vai absorver quase nada. Então, a gente ainda não tem esse nível de profundidade, esse nível de discussão sobre o mercado alimentar. Então, eu acredito que é uma mudança cultural como um todo, não apenas para a gente, mas que o consumidor vai cada vez mais se informar sobre o que ele está consumindo. Legal, e voltando ali ao cliente de vocês, que são as indústrias e até multinacionais, o que elas precisam enxergar para decidir testar um ingrediente novo como o de vocês? Bom, elas precisam, acho que 2 pontos. Primeiro, tá alinhado um pouco com a nossa visão de trazer produtos melhores, então sair um pouco do óbvio, vamos dizer, né? Inovar dentro das categorias que elas já estão, então trazer um novo biscoito, trazer um novo salgadinho, trazer um novo cereal matinal. Elas precisam estar dispostas a isso. E eu falo dispostas porque é uma curva de aprendizado para todo mundo, e você desenvolver um produto do zero é custoso, colocar ele no mercado é custoso, como a gente já falou, e falar com o consumidor é custoso, né? Então ela também precisa estar disposta a trazer essa inovação em larga escala para o mercado. O segundo, que é algo super legal e que a gente vem vendo cada vez mais, é a preocupação desses grandes players com a questão ambiental, né? Então, se você pegar essas indústrias de bem de consumo, muitas delas já têm guides globais de redução de emissão de CO2, pegada de carbono, pegada hídrica, né, redução de impacto. E o micélio, ele tem esse potencial também de ajudar as empresas a serem mais sustentáveis, já que a gente tem esse perfil que eu te falei de conseguir produzir de forma muito mais acelerada que qualquer outra alternativa, e todo o nosso processo é baseado em economia circular. Então, nós utilizamos como fonte de nutriente para o micélio resíduo de outras indústrias de alimentos, né? Então, é praticamente 100% circular o nosso processo. Então, isso também ajuda os nossos parceiros na questão de sustentabilidade. Legal. E tu falaste que aqui no Brasil o mercado ainda está se desenvolvendo, né? Que vocês são os precursores. E como é que é o mercado lá fora, principalmente na Europa? Você diz para micélio ou para alimentação como um todo? Para micélio. Então, quando a gente fala de Europa e Estados Unidos, já existem outros players, ainda poucos, trabalhando com ingredientes à base de micélio, com algumas diferenças, né, entre as empresas, mas já existem. Porém, é um mercado novo para todo mundo e nós ainda não temos produtos com micélio em larga escala no mercado. Então, se você for em qualquer lugar da Europa e for no supermercado, eu quero comprar algo com micélio, você ainda não vai encontrar também. Então, é uma tecnologia nova no mundo inteiro, extremamente promissora, não estou falando só por Típica, mas estou falando por todas as startups do segmento, né, um segmento que não para de crescer, e isso também é demonstrado pela curva de investimento de venture capital e investidores institucionais, né? O investimento em tecnologias de fermentação e de fermentação de micélio, como é o nosso caso, não para de crescer ano a ano, e já é o 3º ano consecutivo que é a maior concentração dentro de food techs. Então, o hype da carne cultivada caiu muito, o plant-based caiu absurdamente, e agora a principal onda é a de fermentação, porque ela tem um grande diferencial frente a todas as tecnologias que apareceram no mercado. Ela é escalável, ela é financeiramente viável e ela é escalável, né? Então, nós já fazemos fermentação em larga escala em várias indústrias. Tem a cervejeira, como eu já comentei, Sim. Tem a indústria do vinho, tem a indústria do shoyu. Nós não fazemos micélio, mas nós já fazemos fermentação. E isso traduz para o investidor uma queda muito grande no risco que ele está tomando, porque é uma indústria que já se provou diferente, por exemplo, de uma carne cultivada, que ainda não tem nenhuma empresa no mundo que conseguiu se mostrar financeiramente viável. Então, acho que é por isso também que tem fomentado cada vez mais investimento. Legal. E em relação à regulamentação, para ti, essa pode ser o principal gargalo do mercado ou existem outros? Para a gente não chega a ser um grande gargalo, porque nós não tivemos essa preocupação e essa estratégia desde o começo, né? O micélio, como nós falamos, ele é um fungo, só que existem micélios e micélios, né? Vou falar que micélio é o nome da família. A mesma coisa que você
comer cogumelo. Existe o cogumelo shiitake, o cogumelo Paris, o cogumelo shimeji, são completamente diferentes. Então, o micélio que cresce, por exemplo, num queijo brie, não é exatamente o mesmo micélio que nós cultivamos. Então, desde o começo do desenvolvimento da Typical, nós escolhemos um tipo de fungo que já era considerado seguro no mundo inteiro. Foi assim, e a partir daí a gente entendeu como que a gente pode desenvolver a melhor tecnologia do mundo, hoje o nosso processo é o mais rápido do mundo, para crescer esse fungo. A gente não desenvolveu a tecnologia primeiro e depois entendeu em qual fungo que funcionava melhor. Isso nos ajudou a cortar um caminho regulatório muito grande. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem a aprovação completa da Anvisa, ela deve sair em breve, porém, nós já temos a licença para comercialização na União Europeia, no México e no Chile. Então, foi um processo super rápido, justamente porque nós comprovamos que o fungo que nós utilizamos já é seguro e tem um largo histórico de consumo. Então, aqui no Brasil também é só uma questão de tempo. Eu diria, respondendo sua pergunta por outro ângulo, que a maior dificuldade da indústria hoje, de fermentação como um todo, é a questão de equipamentos, né? Como empresa de biotecnologia, nós dependemos de um equipamento específico que é chamado de bioreator. E aí, quando eu falo, às vezes assusta um pouco, nossa, reator é uma usina nuclear, não tem nada a ver com isso, né? Um bioreator, ele é muito, assim, para quem olha de fora, é igual um fermentador de cervejaria, né? Aqueles tonéis grandes de inox, obviamente com toda a parte elétrica e eletrônica diferente, mas visualmente é basicamente aquilo. Só que ainda são poucas indústrias no mundo, inclusive multinacionais, que possuem capacidade de fermentação, que é um mercado que vem crescendo, né? Então, a capacidade produtiva de fermentação vem crescendo no mundo inteiro, mas ainda é um gargalo e são equipamentos caros. Eles se pagam rápido, mas são caros. Então, o seu custo logo de saída é alto. Então, eu diria que esse hoje é o principal dificultador para as indústrias crescerem e para terem novos entrantes no mercado. Legal. E tu falaste ali que existem vários tipos de micélio, né? Que o que vocês produzem é diferente do queijo brie, por exemplo. Para a gente ilustrar, deixar mais claro para os nossos ouvintes, o micélio que vocês produzem, ele pode ser utilizado em que alimentos? Ótimo. Então, ao final do processo produtivo, que leva apenas 24 horas, então a gente consegue cultivar esse micélio em apenas um dia. Ao final do processo, ele finaliza de um formato que a gente chama de biomassa fresca. Ele parece muito com frango desfiado, muito, muito, muito visualmente com frango desfiado, aquele que a gente come na pizza, né? Um sabor, como eu falei, praticamente totalmente neutro. Se nós formos utilizar esse produto, que já é um produto em si, pelas suas características, a gente foca bastante na indústria cárnea, na indústria plant-based e na indústria de pet food, porque a gente consegue imitar de maneira muito fácil a proteína animal, tá? Ou fazer produtos híbridos, por exemplo, que é misturar a proteína animal com a proteína vegetal. Nós temos um outro produto que nós trabalhamos, que é o micélio em pó. Basicamente, o que a gente faz é moer esse micélio fresco, que eu acabei de citar, e transformá-lo numa espécie de uma farinha. Visualmente parece um whey protein. E esse produto, que é riquíssimo em proteína e fibra, a gente pode usar em qualquer categoria que você imaginar que leve, por exemplo, farinha. Então, salgadinhos, biscoitos, massas, pizzas, macarrão, pão. Então, aí é um mercado gigantesco que a gente pode abordar, sempre com o objetivo de trazer mais proteína e fibra e mais saudabilidade para os alimentos. Então, atualmente, os ingredientes que nós vamos começar a comercializar agora em fevereiro, março, são esses dois itens. Vocês vão começar a comercializar aqui no Brasil, é isso? Não, aqui no Brasil a gente ainda não consegue comercializar por causa da Anvisa. Toda a nossa operação, ela se inicia através de exportação. Então, nós temos negociações no México, no Chile e na União Europeia, sendo que a gente já tem uma filial lá na Bélgica. Então, a gente já vem construindo esses caminhos comerciais há algum tempo. Legal. E para a gente entrar agora na parte final da nossa conversa, o que esperar para os próximos anos para o mercado de food tech, para o micélio? Bom, ao nosso ver, né, agora é um momento de ganho de escala, né? Então o micélio ele precisa ganhar cada vez mais tração
estar em cada vez mais produtos, presente em cada vez mais indústrias, para que a gente possa, primeiro, melhorar e aumentar a oferta desse tipo de produto para o consumidor, e segundo, reduzir custo. Né? Agora, eu diria assim, as empresas, e nós inclusive, nós somos competentes em mostrar que a tecnologia existe, que ela é financeiramente viável e que a gente consegue escalar. Agora a gente precisa colocar o acesso da maior parte de consumidores possível, não só no Brasil, mas em outros territórios também. Então, o nosso foco dos próximos anos são dois. O primeiro é, como eu citei, ganho de escala e redução de custo, e o segundo é desenvolver outros ingredientes a partir do micélio. Já que é um ingrediente tão rico, quais outras alternativas a partir dele a gente consegue trazer para o mercado de alimentação, que hoje, como eu comentei, está falando muito de proteína, mas daqui a uns meses ou uns anos vai falar de fibra, e aí depois de fibra vai se falar de outra coisa. Então a gente já está pensando no mercado de alimentação daqui a 5 anos. O que a gente consegue fazer com a nossa tecnologia para atender a indústria daqui a 5 anos para as novas tendências. Paulo, muito obrigada pela tua participação, por esclarecer para nós como é que está esse mercado de food techs, principalmente, né, se tratando de micélio, de fermentação. Abra aqui o espaço para tu deixar um recadinho final para os nossos ouvintes, para quem também quer se aventurar nesse mercado, e também dizer como o pessoal pode te encontrar nas redes sociais e a Typical. Legal, acho que esse é o principal recado que eu gostaria de deixar, né? Então, que sigam a gente nas redes sociais, é sempre ter um prazer, novas pessoas conhecendo da nossa tecnologia, conhecendo da nossa empresa. Então, nosso Instagram é eat, né, de comer em inglês, EAT, Typical, TYPCAL, então só lembrando que não tem I depois do P, é um P mudo. O nosso site é www.typical.com.br, e eu estou no LinkedIn também como Paulo Ibre, super fácil me encontrar, caso queiram bater um papo, tirar dúvidas ou fazer parcerias comerciais, a gente está à disposição. Legal, e para facilitar a vida de quem está aqui nos ouvindo e nos assistindo, a gente vai colocar todos os links na legenda do episódio. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada também a quem está nos ouvindo ou assistindo. E até o próximo episódio.